porque o carvão deve ser usado no cultivo das orquídeas. Inúmeros são os seus benefícios que eu vou falar aqui nesse vídeo. Na segunda parte do vídeo falarei de algumas desvantagens e no final algumas dicas de como preparar esse carvão, cuidar para que ele funcione bem e por mais tempo. Se você tem dúvidas sobre o uso de carvão no cultivo das orquídeas, esse vídeo você precisa ver. Se você já estiver gostando desse tema, deixa um likezinho, se inscreva no canal se você for novo por aqui. E é importante também que você ative o sininho para isso. Publico vídeos constantemente sobre o cultivo das orquídeas e compartilhe com amigos que possam estar precisando dessas informações. Tem muitos países onde o clima é muito úmido, é bastante usado o carvão como substrato nessas regiões. Se você for observar no substrato que você compra nesses mix, sempre tem pedaços de carvão, pedacinhos picadinhos bem pequenos, misturado no substrato ali. O primeiro benefício do carvão, esse é bem conhecido, que é o de eliminar odor. Se você colocar o carvão lá na geladeira, ele acaba absorvendo aquele odor ali na geladeira. E assim também acontece quando ele está misturado no substrato ou quando se planta só com carvão. E evita a proliferação de fungos e bactérias. Outros substratos, como por exemplo casca de pinos, quando fica muito úmido, não tem uma boa circulação de ar, você já começa a observar formação de fungos ali. Esse já é um grande benefício do carvão, mas tem muito mais. Vamos lá para o benefício número 2. Ajuda a manter nutrientes por mais tempo, aumentando assim a disponibilidade. Você joga o adubo lá, ele absorve e ele só vai liberando aos pouquinhos, evitando que a planta fique desabastecida. Ele vai mantendo isso mais equilibrado, liberando aos poucos. Terceira vantagem, boa adsorção. Por isso que ele é utilizado em filtros de água, porque ele tem aquela porosidade no meio. Ele é mais leve porque ele é cheio de cavidadezinha ali por dentro, retendo excesso de adubo e também de substâncias tóxicas. Ele acaba retendo também. Ali na composição de um mix pode ter esfagno, é muito comum de vir casca de pinos, chip de coco. E esses substratos eles começam a se degradar mais rápido e começa a ficar ácido, liberar algumas toxinas e o carvão ele acaba ajudando na absorção do que não presta. A quarta vantagem, ele deixa o substrato mais aerado, principalmente quando os outros substratos que estão misturados, que estão no mix, começam a se decompor, a esfarelar e se compactar. O carvão está ali no meio para deixar esse substrato mais aerado, passando o oxigênio ali pelas raízes mais facilmente, evitando a proliferação de doenças e principalmente que as raízes apodreçam. O substrato para as orquídeas tem que ter sempre uma boa aeração. Isso é fundamental, não pode faltar. Substrato compactado não presta. E o carvão ele desempenha esse papel muito bem. Outra vantagem do carvão, a quinta vantagem, não se decompõe rapidamente. E por ele não se decompor rapidamente, não é preciso ficar trocando o substrato com tanta frequência. Todos esses outros, casca de pinos, chip de coco, fibra de coco, esses substratos orgânicos em geral, cada um tem uma vida útil. Uns apodrecem mais rápido, outros demoram um pouco mais, mas o carvão dura muito tempo, o que pode impedir a duração do carvão, ou melhor, inviabilizar, é a qualidade e a saturação por sais. Mas ainda vou dar dicas sobre isso aqui nesse vídeo. Vantagem número 6, como ele retém sais provenientes de adubações, ele impede que as raízes queimem. Muitas pessoas aqui no canal, inclusive, reclamam que as raízes estão escuras. Se isso é observado na parte de cima, é bem provável que seja de adubações. Não sei se você aí sabe, mas o adubo, quando não feito na dosagem correta, quando adubado com muita frequência, ele queima as ponteiras das raízes. É aquela situação onde antes você tinha orquídea com várias ponteirinhas verdes e de repente elas secam. E isso pode ser
excesso de adubo. E quando tem carvão no substrato, ele ajuda na absorção desses sais. É claro que quando é demais, ele não vai dar conta, mas ele desempenha um pouco desse papel também, evitando que queime raízes. Agora eu vou falar de algumas desvantagens do carvão. O carvão, quando sozinho, ele seca muito rápido. Apesar de ele reter sais, reter toxinas, impurezas, ele não retém muito a água. O ideal seria até deixar o vaso submerso por alguns minutos, seria um tipo de rega melhor para a orquídea. Mas também não é assim de uma hora para outra que vai secar. Exige uma rega com maior frequência. Uma outra desvantagem, não sei se poderíamos chamar de desvantagem, é que na sua composição tem alguns minerais bem interessantes para as orquídeas. Por ele ser um material de decomposição muito lenta, esses minerais acabam não ficando disponíveis para as orquídeas. O resultado que se observa quando usa o carvão, porque realmente você vê uma diferença. Eu observo, pelo menos com as minhas, mas segundo os estudos, isso é por essa característica de ele reter e ir liberando aos poucos, de ele fazer esse controle. E a outra desvantagem, com ele puro, não é muito indicado para regiões secas. Agora, umas dicas para que a gente faça bom uso do carvão. Muitas delas que eu vou falar aqui é de minha própria experiência, é o que eu gosto de fazer. Outras é de conhecimentos que a gente adquire ao longo do tempo, com leituras e pesquisas. Então é uma mistura de tudo. Tudo que eu falei nesse vídeo, aliás, é uma mistura de tudo. É de pesquisas e de experiência também. Quando for plantar uma orquídea com carvão, o ideal é que se faça pedaços pequenos. Não usar nunca aquele carvão de churrasqueira. Como é uma coisa bem tendenciosa, muitas pessoas podem querer aproveitar aquele resto de carvão que sobrou lá do churrasco. Aquilo ali não presta. Não presta porque contém o sal do churrasco e o sal desidrata. E outra coisa é a gordura que cai ali, que também não é boa. O ideal mesmo é esse carvão que vem no saco de carvão para fazer churrasco. Esse carvão ali ele é mais duro e a queima dele foi feita em condições controladas, né? Não destruindo o carvão pela queima. O ideal também, antes de plantar a orquídea com o carvão, o que eu gosto de fazer é passar uma água corrente nele e tirar o excesso, aquele pó preto que fica misturado ali entre os pedaços. Na hora da rega, para evitar que fique sujando bancadas, calçada, principalmente quando a orquídea é plantada só nele. E outra dica, essa dica é uma dica muito boa. Como o carvão retém muitas coisas, vai chegar uma hora que ele pode se saturar. Para evitar essa saturação, o que eu gosto de fazer é pegar o vaso com a orquídea, deixar ele submerso por alguns minutos e depois levar para debaixo da torneira e passar ainda a água corrente. A submersão, no caso, ajuda ali a amolecer um pouco e depois então com a água corrente remover. E isso ajuda muito a tirar esses excessos de sais, toxinas e tudo que ele absorveu. Vai ajudar muito na vida útil do carvão. E uma outra dica é não adubar muito a orquídea que está ali só no carvão, com adubo inorgânico, com o adubo químico, adubo mineral, e sim adubar mais com o adubo orgânico. Acaba também aumentando a duração do carvão.